Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a aula 9 do Catecismo da Igreja em 100 aulas. E vamos falar sobre o tema da Santíssima Trindade. Nós estamos na página 70, na primeira parte do Catecismo, que fala sobre a profissão de fé. Mais precisamente no parágrafo 2. O Catecismo nos apresenta o mistério da Santíssima Trindade como o mistério central da fé e da vida cristã. É um mistério de Deus em si mesmo. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé, é a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades de fé. O Catecismo nos apresenta a vida íntima da Trindade, ou seja, de Deus em si mesmo, que se revela na história da salvação. O Catecismo usa os termos a Trindade teológica e a Trindade econômica. A Trindade teológica, que é a vida de Deus em si, ela se revela, ela se manifesta na história da salvação na Trindade econômica, assim como uma pessoa se dá a conhecer através do seu agir, Deus também, que é Trindade, se dá a conhecer através do seu agir na história da humanidade. Esse tema da Santíssima Trindade é apresentado em 3 partes pelo Catecismo. Como a Trindade nos é revelada, como a Igreja formula sua doutrina sobre a Santíssima Trindade, e, em terceiro lugar, as missões divinas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Igreja nos ensina, meu irmão e minha irmã, que o Pai é revelado pelo Filho. Uma das principais missões de Jesus aqui na Terra era de nos revelar o amor do Pai, que o Pai nos ama, que o Pai nos escuta, que o Pai está perto de nós, que o Pai é a origem de toda a vida. O Catecismo diz: ao designar a Deus com o nome de Pai, a linguagem da fé indica principalmente 2 aspectos: que Deus é a origem primeira de tudo e a autoridade transcendente, e ao mesmo tempo que Deus é bondade e solicitude de amor para todos os filhos. Mas, ao mesmo tempo, convém lembrar que Deus transcende a distinção humana dos sexos. Ele não é nem homem nem mulher, é Deus. Transcende também a paternidade e a maternidade humanas, embora o tendo como origem e modelo. Ninguém é pai como Deus é pai. Então, Jesus nos ensina a chamar a Deus de Pai, nos ensina a chamar a Deus de Pai Nosso, nos tornando todos nós, seres humanos, irmãos e irmãs. Ao mesmo tempo, Jesus diz aos seus discípulos: quem me vê, vê o Pai. São Paulo diz que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Dessa maneira, a Igreja, no ano de 325, no Concílio Ecumênico de Nicéia, vai ensinar que o Filho é consubstancial ao Pai. São da mesma natureza, da mesma substância, embora o Pai gere o Filho e o Filho seja gerado eternamente pelo Pai. Nesse sentido, meu irmão, o Pai não é o Filho e o Filho não é o Pai. O Pai é aquele que envia o Filho e o Filho é aquele que morre na cruz para nos salvar. Ao mesmo tempo, do Pai e do Filho procedem o Espírito Santo. É aquilo que a Igreja chama de filioque, que o Espírito Santo provém do Pai e do Filho. Porque Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade encarnada, que se faz carne no seio da Virgem Maria, ele, no final da sua vida terrena, nos declara que nos envia um outro Paráclito, um outro defensor, que é o Espírito Santo, para nos conduzir à verdade, para nos lembrar e para nos ensinar todas as coisas. Nesse sentido, meu irmão e minha irmã, o Concílio de Constantinopla, de 381, reconhece que nós cremos no Espírito Santo como o Senhor que dá a vida e que o Espírito Santo procede
do Pai, ele procede ao mesmo tempo do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho, o Espírito Santo recebe a mesma adoração e a mesma glória. Então, a tradição latina do credo confessa que o Espírito procede do Pai e do Filho. É essa expressão filioque. Diz o Catecismo que o Concílio de Florença, em 1438, explica que o Espírito Santo tem sua essência e seu ser, subsistente ao mesmo tempo do Pai e do Filho, e procede eternamente de ambos, como de um só princípio e por uma única inspiração. O Pai é aquele que ama, o Filho é aquele que é amado, e o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. Então, a Igreja formula a doutrina sobre a Santíssima Trindade usando termos filosóficos: substância, essência, natureza, para nos dizer que esse Deus é uno, ele tem a mesma essência, a mesma substância, a mesma natureza. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma unidade, embora sejam três pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Pai, e o Pai e o Filho não são o Espírito Santo, que são pessoas apenas na sua relação entre si, na vida íntima de Deus e nas suas missões reveladas aqui na terra, na história da salvação. Então, aquilo que é o Pai é também o Filho. Aquilo que é o Filho é também o Espírito Santo, ou seja, a mesma essência, a mesma natureza, a mesma substância. Mas aquele que é o Pai não é aquele que é o Filho. E aquele que é o Filho não é aquele que é o Espírito Santo. Ou seja, são três pessoas distintas nas suas relações entre si. Esse é, portanto, meu irmão, o dogma da Santíssima Trindade. Em outras palavras, literalmente, diz o Catecismo: aquele que é o Pai não é o Filho, e aquele que é o Filho não é o Pai nem o Espírito Santo. Nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. São distintos entre si por suas relações de origem. É o Pai que gera, o Filho que é gerado, e o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. A unidade divina é trina. As pessoas divinas são relativas umas às outras. Por não dividir a unidade divina, a distinção real das pessoas entre si reside unicamente nas relações que as referem umas às outras. Dessa forma, o Pai é aquilo que é o Filho, o Filho é aquilo que é o Pai, e o Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho, isto é, um só Deus por natureza. Repetindo então, meu irmão, nós cremos em um Deus que é Pai, e Filho e Espírito Santo, um Deus que é uno e trino. Ele é uno porque ele tem a mesma natureza, a mesma essência, a mesma substância. E ele é trino porque são três pessoas nas suas relações entre si. O Pai que ama o Filho que ama o Pai, e o Espírito Santo que é o amor entre o Pai e o Filho. Essas três pessoas se manifestam na história da salvação nas suas missões trinitárias. É muito bonito dizer isso. Um Deus e Pai, do qual são todas as coisas. Um Senhor Jesus Cristo, mediante o qual são todas as coisas. E um Espírito Santo, em quem são todas as coisas. Jesus Cristo, então, ele é enviado pelo Pai na força do Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, para que esse mesmo Jesus, na força do Espírito, apresente a humanidade redimida a Deus Pai. É o que Jesus diz na cruz: tudo está consumado, a ti, ó Pai, entrego o meu Espírito. E assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nosso Deus que é amor, que é luz, ele vem para nos salvar, vem para nos convidar à comunhão consigo. Tudo isso, meu irmão, pela intercessão da Virgem Maria. Não deixe de ler
página 70, página 79 do Catecismo, para compreender melhor o dogma da Santíssima Trindade. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.